Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho da notificação pra não perder nada, tá bom? Vou fazer um bolo. É o bolo de aniversário do pastor da nossa igreja. Vai ser um bolo diferente. Eu sempre faço bolo de chocolate, né, brigadeiro, mas dessa vez vai ser um bolo diferente, massa branca e recheio de abacaxi. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? Vou começar aqui agora, batendo a massa. Essa massa é amanteigada. Aí aqui eu vou peneirar 600 gramas de farinha de trigo. Deveria ser 600 gramas de açúcar, só que eu acho muito açúcar. Eu sempre diminuo um pouco do açúcar nos meus bolos. Então eu vou colocar 500 gramas de açúcar. 600 gramas de farinha de trigo, sem fermento, tá? Eu vou peneirar a farinha de trigo aqui. Já vou colocar meu açúcar aqui. Tem que ser pesada essa receita. 500 gramas de margarina, vai ser toda. E 12 ovos. Eu vou tentar ver se consigo bater toda de uma vez aqui na batedeira. Só que são duas massas, né? 6 ovos cada uma. Só que eu vou tentar colocar tudo de uma vez. No caso vai dar 12 ovos, né? Mas eu acho que é 32 gramas de fermento, tá? Eu vou ver aqui. E o leite a gente vai colocando aos poucos. Vou começar pelos meus ovos. Eu sempre coloco um pra não ter surpresa. Aí eu vou colocando aqui, ó, um a um. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Agora eu vou colocar o açúcar. Eu ia colocar a margarina, mas vou colocar logo o açúcar. A gente precisa da balancinha. Aqui eu zero minha balancinha e coloco... o certo é 600 gramas de açúcar, mas eu não gosto da minha massa muito doce. Pronto, 500 gramas de açúcar, tá? Agora a margarina não precisa pesar, porque já tá pesada, né? 500 gramas, vou colocar tudo. Gente, na hora que eu fui pegar papel manteiga pra colocar nas formas, me lembrei que não tinha. Aí, o que é que eu coloquei aqui? Eu coloquei guardanapo. Você pode colocar também papel toalha. Deu trabalho que eu tive que recortar, né? Ó. Fiz um monte de remendo, porque o guardanapo é muito menor do que a forma, né? Fiz vários remendinhos aqui. Porque, geralmente, bolo, assim, de festa, você não monta as laterais. Não sei porquê, mas o pessoal não monta. Então, foi assim que eu aprendi. Eu prefiro fazer assim, tá? Bateu. Ó, gente, ficou bem mole, ó. Tá vendo? Por conta da quantidade de ovos. A manteiga também tava em temperatura ambiente, né? Então ela tava bem mole. Agora, vamos ver se vai dar pra ir essa farinha de trigo toda aqui, né? Aí eu vou acrescentando a farinha de trigo e mexendo. Se for necessário leite, eu acrescento. Se não, eu não acrescento leite, tá? Enquanto isso, já coloca seu forno pra esquentar a 190 graus. De 35 a 45 minutos. Vai depender muito do seu forno. O meu demora um pouco, porque ele tá com probleminha, meu forno. Na tampa, né? A minha tampa não tá vedando bem. Então o forno fica um pouco aberto. Então tá demorando um pouco a assar meus bolos. Aí, vocês viram aí, eu não falei porque a batedeira tava ligada, mas foi 32 gramas de fermento, tá? Eu vou misturar toda essa farinha aqui, aí se for preciso, eu acrescento o leite. Eu vou acelerar o vídeo. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Ó, gente, vai ser preciso um tiquinho de leite, mas muito pouco. Aqui é uma xícara de 240 ml, eu vou botar só um dedinho, ó.
Ó, mais ou menos um dedinho de leite. Vou colocar aqui. E agora já vem com fermento. Aqui com fermento, pra misturar tudo. 32 gramas de fermento. Dá uma massa de 12 ovos. Vamos recapitular tudo novamente. Foi 600 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de manteiga ou margarina, 500 gramas de açúcar, 12 ovos, 32 gramas de fermento e um dedinho assim de leite. Vai depender muito, tá? Às vezes vai leite, às vezes não, dependendo do tamanho do ovo, né? A farinha de trigo, eu tô usando farinha de trigo Dona Benta, sem fermento, ó. Ficou assim, ó. Ela fica parecendo uma mousse, muito gostosa, ó. Pronto, agora eu vou colocar na forma pra levar pro forno. Mais ou menos meia... Ó. Aí eu vou bater. Meia forma, tá vendo? Ó, meia forma. Essa daqui... Essa forminha aqui é um aro 25 com 6 centímetros de altura. Ela é baixinha. Aí isso aqui vai dar um disco de massa. Talvez até 2, dependendo do crescimento dela. Se ela chegar até aqui, dá pra mim fazer 2 discos de massa. Se eu quisesse um disco só, eu teria que ter colocado menos. Aí, a outra eu vou colocar aqui, ó, nessa forma. É aqui vai me render 2 a 3 discos, tá? Depois que ficar pronto aqui, é que eu vou ver. Porque eu não gosto de disco muito grosso não, sabe? Eu gosto de umas camadinhas de bolo não muito grossa. O forno já tá bem quente. Eu vou colocar uma aqui, ó. E a outra aqui. Não vou colocar muito no meio, deixa assim, ó. Pronto. Gente, agora eu vou passar pra vocês os ingredientes aqui do meu recheio. A minha amiga comprou 2 abacaxi, mas eu acho que um só dava, viu? Eu tô achando esse abacaxi grande. Mas eu vou cortar e picar os 2, né? Já que ela comprou, outra pra usar, vamos ver. Eu vou usar 6 leite condensado e 6 creme de leite. Na minha opinião, ela deveria ter comprado mais um pouquinho de creme de leite. Porque eu não gosto de recheio muito doce também. E eu acho que o recheio de abacaxi, ele tende a ser muito doce. Porque a gente cozinha também, né, o abacaxi no açúcar. Então é isso, 2 abacaxi, 6 leite condensado e 6 creme de leite. Eu vou ter que fazer na panela de pressão, porque é a panela maior que eu tenho aqui, né, bastante recheio. Depois eu vou descascar os abacaxi e colocar pra cozinhar, tá? Mas o creme eu vou fazer separado, vai ser um recheio, vai ser um brigadeiro branco, né? Um brigadeiro branco. E depois eu vou estar colocando o abacaxi picado, já cozido. Gente, aí eu vou deixando, eu vou colocar essas daqui todas. E dessa moça eu vou colocar só meia lata. Porque eu vou molhar o bolo. Era pra deixar uma lata pra molhar o bolo e hidratar o chantilly na hora da decoração. Mas como eu vou estar usando a caldinha do abacaxi, eu vou deixar meia lata de leite condensado pra hidratar o chantilly na hora da decoração. Então eu vou estar usando 6 caixinhas, vou estar usando 5 caixas e meia de leite condensado, né? Ou lata, se você for usar o leite moço só. Ó, gente, dessa daqui eu vou colocar só meia latinha, tá? Ó, porque essa outra aqui. Aí desse eu vou colocar só meia, pra poder deixar pra hidratar o chantilly. Gente, leite condensado, moça, tem seu valor, né, não? Meu Deus do céu. Tem seu valor. Bicho é grosso. Esse também é o integral, né? Esse aqui não é o semi-desnatado, ó. Esse é o integral, ó. Por isso que ele é grosso assim. Aí desse aqui eu vou botar só meia lata. Deixar esse aqui pra hidratar o chantilly, porque... Fala sério, né? Esse aqui é muito mais gostoso, né? Então pra hidratar o chantilly vai ser perfeito. O chantilly vai ficar mais gostosão. Não era pra ter arrancado a tampa dele todo, não. Aí esse aqui eu vou colocar na geladeira pra hidratar o chantilly depois. Tá misturadinho aqui com o fouet.
pra levar pro fogo. Vocês que o mais baixinho ia ficar pronto primeiro, ó. Tá vendo? Faca limpinha, ó. Perfeito, ó. Tá delicioso esse cheirinho de bolo assando pela casa. É, não pode, filha. Isso aqui, infelizmente, não pode. Sempre os bolos bons ficam... Já passei a faquinha em volta. Gosto de passar com o bolo ainda quente. Aí a diquinha que eu tenho pra esfriar, você coloca sempre em cima de alguma coisa, tá? Pra poder passar o ar. Porque senão depois ele soa todo. Então eu gosto de colocar ele pra esfriar em cima de alguma grade. Como eu não tenho grade, essas forminhas de ovos servem. Agora esperar a outra terminar de assar. Um olho no peixe e outro no gato. Enquanto eu deixei o bolo lá no forno, vou estender a boca. Aí eu tenho que voltar pra mexer o recheio. Só coloquei as coisas na panela, mas ainda não voltei pra mexer. Porque tem que estender as roupas, gente. Senão fica pegando. Vida de mãe não é fácil, não. E mulher que quer ser confeiteira, pior ainda. Eu nem tô colocando um prendedor, porque eu tô tão cansada. Daqui a pouco é hora de buscar o da manhã, na escola. Agora eu vou mexer aqui o recheio, já estendi a roupa. Já tirei o primeiro bolo do forno. Agora, mexer esse recheio aqui. E eu vou mesmo marcar o tempo aqui, tá? Pra ter uma base. E eu coloquei nessa maior boca aqui minha, ó. A boca do meio. Que ela é mais potente. Aí não pode parar de mexer. Ainda mais... Não pode parar de mexer, ainda mais recheio branco, tá? Então, exatamente 5 horas da tarde e 6 minutos. Bora ver quanto tempo que eu vou passar aqui. Mexendo no recheio. Segunda massa também já ficou pronta, ó. Já furei ela aqui no meio, ó. Tá vendo? Tá, as duas massas tá aqui, coloquei em cima da gradinha. Aquela outra também tá ali. Agora é só deixar esfriar. Ó, gente, acabei de desligar aqui, ó. Já tá bom, tá, ó. Esse é o ponto, quando a gente joga em cima, ó. Ele não se mistura mais, tá vendo, ó? Fica uns montinhos em cima, ó. Esse é o ponto, tá? De recheio. Aí eu vou passar agora pra um refratário, cobrir com plástico e deixar esfriar, tá? O segredo também é você sempre cozinhar numa panela grossa. Gente, ele ficou 44 minutos no fogo, tá? Já coloquei o refratário e tirei o peso do refratário. Agora eu vou colocar o recheio, tá? Vou colocar, depois eu mostro pra vocês, que eu tô com a mão só. Ó, gente, tá dando pra vocês ver direitinho. Pesou 2 quilos, 609 gramas, tá? Ó, o recheio, tá? Agora eu vou passar o plástico filme em cima e deixar esfriar, tá? Em temperatura ambiente. Ou se você quiser, tiver muita pressa, pode colocar na geladeira, tá bom? Pronto, gente, já coloquei o plástico aqui, ó, em contato com o recheio. Agora deixar esfriar, tá? Ó, gente, já piquei o abacaxi, tá vendo? Os 2 abacaxi estão aqui, ó. É porque realmente tinha que ser 2 mesmo, porque eu tirei a casca. Depois eu tirei mais esses daqui, ó, que fica com aqueles negocinhos, sabe? Isso aqui é bem desagradável encontrar no recheio. E tirei os talos, né? 2 talos, então já se foi o abacaxi, né? Esse aqui serve pra fazer suco, né? E esse aqui eu vou cozinhar agora com meia xícara de açúcar de 250 ml. Você pode colocar uma xícara, mas eu não gosto de colocar muito açúcar não, porque depois eu vou estar usando essa caldinha pra molhar o bolo. E aí eu acho que vai ficar muito doce, né? E aí eu vou medir na mesma xícara, de 240, tá? Eu falei 250 mais 240. 2 xícaras de água pra tá colocando aqui. Porque o abacaxi solta bastante água, né? Então não tem necessidade de colocar muita água, não. Ó, 2 xícaras, tá? Já botei uma, agora tô botando a segunda. Pronto, agora eu vou levar pro fogo pra cozinhar, tá?
Gente, para que esse vídeo não fique tão enorme, eu vou encerrar ele por aqui e vou dar continuidade a ele em outro vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.